Moçada, moça, que roça, que Luiz caça. Felipe Dávila. Pois não. Candidato, você já brincou de o que é? Eu vou te perguntar. O que é? Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. Tira remédio da farmácia popular, mas mantém a compra de Viagra. Não compra vacina para Covid, mas distribui prótese peniana para os seus amigos. O que é? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui em mais um debate. Eu espero que hoje nós discutamos propostas para o futuro do Brasil. O eleitor brasileiro quer saber como o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Este é o tema. A polarização vem acabando com a discussão sensata neste país, a discussão de propostas. E um Brasil que não cresce há mais de 10 anos precisa de respostas concretas de como o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Eu sou um brasileiro como vocês, que trabalha, que vive do mercado, que não vive da política. E nós precisamos tirar esse Estado ineficiente, pesado das costas de quem produz, trabalha, empreende. Senadora, é uma vergonha quando nós olhamos o orçamento dessa nação. Não são as prioridades do cidadão que estão contempladas. São as prioridades das corporações, de quem tem lobby no Congresso. Por isso, quando se aprova uma PEC kamikaze, quebrando o teto de gasto, gastando mais do que se tem, o que acontece é que o Brasil paga 500 bilhões de dólares de juros e só tem 23 bilhões de investimento público. Por isso, essa desgraça. O que a senhora declara aqui é um Brasil que não tem noção das suas prioridades. A prioridade é a merenda, é a farmácia popular, e tudo isso se perdeu no que se chama de orçamento secreto. Uma excrescência que, sim, conta com o peso do Congresso Nacional e do Presidente da República. É uma vergonha. Tempo. Por Candidato. favor, a réplica. Aumente. A réplica, perdão. Quem vetou o aumento da merenda escolar e gastou milhares e milhares de reais com leite condensado, quem cortou o orçamento da farmácia popular, mas manteve Viagra, quem foi que atrasou as vacinas para o povo brasileiro, mas não atrasou na prótese peniana para os seus amigos, foi o atual governo. E eu estaria ao lado dele, eu não estaria aqui neste lugar se ele tivesse sido honesto, se ele não tivesse mentido para todos nós brasileiros. Eu estaria sim ao lado dele. E simplesmente o que foi feito é que estragaram até mesmo a reputação de uma direita brasileira que estava nascendo. Agora não sim. É representante da direita, nos enganou. Tempo. Por favor, agora sim a réplica. Senadora Soraya, eu compartilho da sua indignação, mas também me estranha como foi possível votar a PEC kamikaze, como foi possível votar a PEC dos precatórios, dar o calote. O cidadão brasileiro tem o direito de receber um direito que ganhou contra o Estado e agora não vai receber porque aprovaram uma emenda constitucional dizendo que essa conta só vai ser pagada para os seus filhos e netos. É um desrespeito total com o pagador de imposto. Na verdade, você que trabalha, produz, trabalha 5 meses por ano para pagar imposto. Para pagar imposto que não vai para as suas prioridades, vai para a prioridade do corporativismo. Nós temos de acabar com isso. E só tem um jeito, você colocar no poder alguém como você, como eu, para acabar com a farra dos políticos. Bem, aqui nós temos uma pergunta que foi feita pela Soraya, né, Simone? Pela Soraya, e ela tenta fazer um trocadilho, tenta usar aquele o que é. Ela, de fato, é um personagem que tá nesse debate. Não porque ela é caricata, como, por exemplo, foram outros personagens que nós já tivemos em outros debates, como, por exemplo, o Cabo Daciolo, que era realmente muito mais caricato do que ela. Mas ela tenta fazer esse joguinho para poder trazer algumas coisas. Ela traz a questão do leite condensado, ela traz a questão do Viagra, ela traz a questão da prótese peniana, que são todas questões muito frágeis diante daquilo que é o ataque ao Bolsonaro. Desferir o ataque do Bolsonaro, ou você tem que fazer dentro daquilo que é o núcleo de crenças que sustenta o bolsonarismo, ou seja, aquilo que são as pautas que ele se propôs a defender e que ele não defendeu, ou que ele agiu em contrário a elas. A mesma coisa vale para o Lula. O Lula, inclusive, se ausenta deste debate justamente porque
ele tem muitas das questões das pautas, das próprias pautas deles, que começam a serem questionadas se elas foram de fato realizadas ou não. Então, a defesa dos pobres, as questões da defesa a questão da defesa da igualdade de gênero, as pautas que são à esquerda, se ele de fato é um representante delas ou não. Ou você faz isso com Bolsonaro e questiona aquilo que é a sua autoridade em representar estas pautas, ou você não pode fazer isso dentro das próprias pautas, das suas próprias pautas, ou daquilo que você considera como sendo pautas da sociedade. Como, por exemplo, no último debate, tentaram colocar nele o rótulo de que ele era um indivíduo machista. Só que isso, dentro de uma eleição onde você precisa deteriorar a imagem dele diante do seu próprio público para que ele reduza o número de intenções de voto, você não pode estar ali fortalecendo aquilo que são ele como defensor das crenças dele. Porque para o público dele, para o público bolsonarista, para o público evangélico, para o público cristão que o defende, vem nele, nisso que se chama, né, quando as pessoas chamam ele de machista, vem nele, na verdade, como uma pessoa que tem o espírito do guerreiro para poder defender a sua casta, para poder defender os seus valores e as crenças morais judaico-cristãs, digamos assim. Atacá-lo nesses princípios dessa forma é um erro muito grande, porque você fortalece cada vez mais aquilo que é o núcleo de crenças. Então ela fala sobre isso. Ela poderia ter abordado outras temáticas que ninguém abordou em todo o debate presidencial. Ninguém falou. O Ciro tenta falar isso, mas ele não consegue. Quais são os pontos? Os mortos do Covid. Ninguém tem a coragem de chamar Bolsonaro de assassino, por exemplo. Ah, mas ele pode ser processado. Maravilha, a melhor coisa que tem é um candidato ser processado, porque quando ele é processado, essa notícia vai virar, essa matéria, aliás, essa sentença vai virar notícia no dia seguinte e todo mundo vai ler. Fulano de tal chamou Bolsonaro de assassino. Ninguém tem coragem de fazer isso. Apesar de em outro momento já terem feito. E aí pro Ciro, inclusive, isso fica muito ruim. Por quê? Porque diversas vezes ele chamou em entrevistas que Bolsonaro era um assassino em virtude das mortes do Covid. E agora, diante do cara, ele não tem coragem de fazer isso. Isso pega muito mal, né? Outra coisa, falamos aqui da morte do Covid. Dentro das mortes do Covid, nós temos pontos para serem explorados. A demora em responder os e-mails da Pfizer e também as negociações que o ministério dele estava sendo feito, que só não se consumaram porque foi feita uma denúncia. Isso não é explorado dessa forma. Isso é explorado como se ele tivesse impedido, mas ele mesmo não queria fazer isso. Isso tem que ser lembrado dessa forma. E ele, inclusive, percebeu que Bolsonaro, na estratégia dele, está completamente blindado de tudo isso. Ele está achando tudo isso maravilhoso. Por quê? Porque ninguém aborda aquilo que são as temáticas centrais. Quando se fala, por exemplo, ninguém pergunta para ele acerca da ineficiência logística de um profissional de logística dentro do Ministério da Saúde que não conseguiu levar oxigênio para Manaus. Então ninguém coloca nas costas do Bolsonaro a responsabilidade pela morte de mais de 500 mil de pessoas da pandemia. E isso é muito fácil de ser feito. Ninguém está abordando isso neste momento. Isso é uma lacuna monstruosa, um ponto de fragilidade na candidatura do Bolsonaro e que ninguém aproveita. Outro ponto que ninguém aproveita também, falando aqui dos pontos que não são aproveitados, é a troca da Polícia Federal, né? Ou seja, o Ciro tentou falar isso algumas vezes, mas não conseguiu. Ou seja, as trocas que houveram da Polícia Federal aos delegados que estavam investigando os filhos dele. E isso tem que ser perguntado não da forma que atinja ele enquanto família, mas a pergunta deveria ser construída da seguinte forma: por que você trocou os delegados da Polícia Federal que estavam investigando os parlamentares? 2 pontos. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e aí sim você desce o degrau. E o seu filho, o Renan. Por que você trocou estes delegados, tendo em vista que você disse que quem manda na Polícia Federal é você? Ninguém pergunta isso. Outra coisa que também não é feito com relação a isso, as compras das casas dele. O Ciro tentou fazer isso, eu vou abordar isso lá na pergunta dele, mas ele deveria ter invertido a lógica da colocação dele. Porque o Ciro, quando ele vai se explicar, ele coloca a última coisa, ele coloca as casas. Ele deveria ter colocado a casa em primeiro lugar. Por quê? Porque ele perdeu a fala justamente no momento. E aquele é o argumento mais importante.
Dentro de uma lógica argumentativa, lembre-se, o maior argumento sempre vem na frente quando você não tem tempo. Porque ele é o argumento capaz de destruir todos os outros. Todos os outros eles são meramente acessórios. Mas o primeiro ele tem que ser o principal, que vai realmente provocar um certo impacto. Outras coisas que não foram mencionadas por ninguém, absolutamente ninguém neste debate. Bolsonaro se defende o tempo todo na seguinte forma: o orçamento secreto foi feito pelo Congresso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ninguém, em absoluto, pergunta para ele, diz a ele, ou pergunta, ou explica para ele da seguinte forma: que o orçamento secreto ele foi construído no Congresso Nacional por Flávia Arruda, do PL, que é membro do partido dele, candidata ao Senado pelo partido dele. E que esta mesma candidata ao Senado, ela saiu depois que o Congresso aprovou o orçamento secreto, ela saiu do Congresso Nacional e foi ocupar a Secretaria de Governo para fazer a execução deste orçamento secreto. Porque é a Secretaria de Governo quem faz o carimbo das emendas parlamentares, dos termos de execução descentralizadas, que sai por meio de Codevasp, entre outras agências federais. Esse orçamento, então, ele dá vazão para esse tipo de coisa. Você tem, inclusive, uma pessoa que sabe para onde o orçamento secreto foi, essa pessoa se chama Flávia Arruda. Razão, inclusive, pelo qual o Bolsonaro apoiou Flávia Arruda muito mais, digamos assim, naquilo que foi a composição da chapa aqui no Distrito Federal, do que Damares. A Damares ficou meio que preterida quando foi feita a formulação aqui na chapa do Distrito Federal. Ninguém enquadra essas situações, o que mostra, dessa forma, um despreparo monstruoso das pessoas que estão ali debatendo com o Bolsonaro. E ao contrário do que todo mundo pensa, um preparo monstruoso da parte do Bolsonaro em se defender. Tanto é que eu não estou aqui não fazendo observações da parte dele porque eu estou contra ele, necessariamente, mas porque os discursos dele foi muito bem feito. Outra coisa que deveria, ou seja, que não foi mencionado também, ninguém mencionou os escândalos de barra de ouro, de troca de barra de ouro dos pastores no MEC. Ou também, agora, recentemente falando, o escândalo com relação a dinheiro dentro de pneu também no MEC, na época da gestão do Milton. Ou seja, ninguém pergunta essas coisas, mas lembre-se aquilo que eu falei, por mais que se consiga colocar o rótulo de corrupto no Bolsonaro, quando se falar a palavra ex-presidiário, o Lula sempre vai estar um passo à frente do Bolsonaro nessas circunstâncias. Por quê? Porque o Lula já foi preso. Tá certo? Mais à frente eu vou falar um pouquinho acerca daquilo que é o ataque dentro dos próprios núcleos de crenças que se tem que fazer com relação à pessoa e não com relação àquilo que é o seu sistema de crenças, ou aquilo que você imagina que é o sistema de crenças da sociedade. Você, quando desfere um ataque, tem que fazer com que esse ataque atinja o sistema de crenças do indivíduo no qual ele está sendo proponente. Moça da moça, que roça, que coça,